Doc já havia virado as costas e estava prestes a sair, quando de repente ele foi interrompido pela voz de Sam, quem disse a ele para parar. E ele pensou que tinha caído nessa. E começou a raciocinar que agora ele... Phil continuou a sentar em seu lugar com um olhar zangado. E olhou para frente com um olhar claramente insatisfeito, dizendo que ele ia sair de algum lugar. Mas ainda teve que pagar uma multa. E Doc ficou muito intrigado com o que ouviu. Kia e Gale estavam em seus lugares, olhando para o lado. E estavam muito assustados com o que estava acontecendo. E Doc pensou que era sobre moedas. E perguntou quantos havia. Como 100 moedas, e ele disse não. Ele e essa criança acontece 1000 moedas. E Doc estava muito zangado com isso. E pensei que ele era uma pessoa má. E até a conversa sobre eu tomei Doc. Após o qual Doc, virando em sua direção, abaixou as mãos e disse que isso era demais. E Pílula, sentado em seu lugar com um olhar arrogante, levantou a mão e disse, sorrindo, que ele os avisou. Após o qual ele acrescentou que eles devem morrer. E a arma de metal, ficando longe de todos ao mesmo tempo, brilhou com uma luz vermelha brilhante e começou a atirar para frente, enquanto todo mundo estava muito assustado e gritando de medo. Cao continuou a segurar o ferido em seus braços e olhou para frente com um olhar assustado, enquanto uma enorme quantidade de energia vermelha brilhou nas proximidades. E ia empurrando Geon de lado. Correu bruscamente e disse-lhe para correr para a multidão. O enorme canhão de metal continuou a disparar para a frente, iluminando tudo ao redor com chamas brilhantes e destruindo a estação de metrô, vomitando uma grande quantidade de fogo, fragmentos de pedras e poeira. Doc cobriu o rosto com a mão e fechou os olhos, enquanto à frente havia uma chama brilhante e muitas faíscas com fumaça espessa. E ia ao mesmo tempo. Estava bem na frente dele com seu escudo cobrindo. E ele abaixou a mão e olhou para a frente, com grande surpresa. Ian ficou no lugar protegendo-o, colocando um enorme escudo de metal na frente dele. E estava muito tenso, enquanto uma enorme quantidade de detritos, poeira e fumaça misturadas com fogo pairavam ao redor. E Doc ficou atrás dele, seus braços ligeiramente estendidos para a frente, e ficou muito intrigado com o que estava acontecendo. Dizendo seu nome, Rian virou-se bruscamente para trás e tremeu, continuando a segurar o escudo na frente dele. An olhou para a frente com um olhar assustado, enquanto uma enorme quantidade de suor escorria por seu rosto. E abrindo bem a boca, disse que ele não achava que poderia segurá-lo por muito tempo. Ficou gravemente ferido e foi segurado pelo filho, enquanto havia uma enorme quantidade de faíscas e fumaça ao redor, e Doc ficou em seu lugar, virando a cabeça para o lado, olhando para a frente, com uma expressão claramente descontente em seu rosto, e pensando que ele ainda estava inconsciente. E alguém pode ser morto se começar uma briga.
Ele continuou a olhar para frente com um olhar surpreso. Quando a ideia perfeita surgiu em sua cabeça, ele imediatamente se virou para seu oponente e raciocinou que eles não receberiam nada se isso continuasse espalhando os braços para os lados. Virou-se para a pílula respeitada, perguntando a ele por um minuto. E ele, com um olhar arrogante, sentado em um banco, inclinou-se, perdendo seu tempo novamente. E ele imediatamente disse que agora não era lucrativo para ele lutar. E ele perguntou por quê. Imediatamente após este, Doc de repente adicionou que porque então ele morreria bem neste local. E pílula, continuando a descansar a cabeça na mão, levantou a cabeça um pouco e, abrindo os olhos com o rosto cheio de surpresa, não entendi o que tinha acabado de acontecer. Ouvido no mesmo momento, eles de repente se viraram para o lado e Pio ficou muito surpreso, olhando para a frente, enquanto uma enorme quantidade de poeira e faíscas pairavam ao redor. João e Jai se aproximou das pequenas chamas com pequenos passos e parou abruptamente no lugar, enquanto um grande número de ternos pairava bem na frente deles. E ela disse, voltando-se para seu mestre, que aquele cara disse que eles eram amigos. E pílula, virando para o lado, ele ficou muito surpreso e desapontado, rangendo os dentes de insatisfação. E pensei que isso era muito ruim. O resto dos sobreviventes do metrô estavam em seus assentos, bem na frente das chamas brilhantes, e estavam muito assustados com o que estava acontecendo. Enquanto as silhuetas de Dom e Jai apareceu atrás deles, se aproximando deles, e o Doc raciocinou que se ele não ganhar nada, então seus oponentes devem perder algo. E disse que, porque seu aliado mais próximo no mundo estava vindo aqui. John ficou parado enquanto faíscas brilhantes eram visíveis à frente, e com uma expressão séria e fria no rosto. Ele olhou para a frente e foi surpreendido por algo. Imediatamente depois disso, ele parou abruptamente no lugar, como se desapegado de tudo o que estava acontecendo, olhando para a frente com um olhar muito intrigado. Janela de localização notificou que o personagem de June ficou surpreso. Doc ficou em seu lugar e sorrindo contente. Levantou a mão dizendo que cumprimentou John. E pensei que ele nunca poderia ter pensado que ele ficaria feliz em ver esse bastardo. E Ryan e Pil, que estavam ao lado dele, ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo e desviando o olhar com confusão em seus rostos. A janela de notificação do sistema notificaram que a segunda fase do habilidade do leitor onisciente foi ativada. John ficou em seu lugar, segurando as mãos atrás das costas, e olhou para a frente, com um olhar muito intrigado e surpreso. E Jai balançando a cabeça de um lado para o outro, segurando uma lâmina na mão. Ficou muito chocada com o que viu e não entendeu o que estava acontecendo.
Até bem na frente deles, um grande número de ternos estavam no ar. E chamas eram visíveis. Doc insistiu no mesmo lugar. E com os olhos fechados continuou a sorrir, acenando com a mão e dizendo que ele estava se perguntando como ele estava e que ele parecia ótimo. John, que estava ansioso com grande surpresa, ficou muito intrigado com o que estava acontecendo e pensei que ele muito rapidamente. A janela de notificação do sistema notificaram que a segunda fase a habilidade do leitor da missão Nikon foi ativada. Doc ficou em seu lugar levantando a mão e disse que esses caras não acreditam que eles são parceiros dele e ele deveria contar a eles sobre isso. E June em seu lugar ao lado do aluno continuou a não entender o que estava acontecendo. Simplesmente permanecer em silêncio enquanto Pílula Kim está entre eles, balançando a cabeça de um lado para o outro. Ficou muito surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. E Doc raciocinou que conhecia John muito bem, mesmo que ele ainda fosse um psicopata, mas ele manteve sua palavra. John olhou para a frente com um olhar claramente insatisfeito e, estreitando um pouco os olhos, abaixou a cabeça um pouco mais, permanecendo em silêncio, e a janela de notificação do sistema notificou que várias constelações estavam monitorando a resposta, a encarnação do Salto e a constelação do Fogo do Inferno. Juiz queria saber se a encarnação manteria sua promessa e Doc continuou. Para raciocinar isso, e especialmente quando tantas constelações são cuidadosamente observadas. June, com a boca ligeiramente aberta, já havia começado a responder a ele. E o Doc de repente o interrompeu dizendo que, a propósito, seria bom poder usar o banheiro. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, sorrindo e acenando com a mão e no alto, que estava parado ao lado dele. Virou a cabeça para o lado, virou-se para o Doc e disse o que queria responder. Até a Pílula, que estava parado ao lado, levantou-se de seu lugar, disse que agora o interrompeu. E Jai ficou ao lado de seu mestre e disse que isso foi incrível e ele agora foi interrompido, continuando a não entender a situação que estava acontecendo. Benjon ficou em seu lugar, bem na frente de todos eles, e simplesmente permaneceu em silêncio. Imediatamente depois disso, ele agarrou bruscamente sua lâmina, desenhando em câmera lenta, e olhou para a frente com uma voz claramente zangada. Olhar zangado, liberando aquela pequena quantidade de sua própria energia azul. E Ian se virou para ele e pediu-lhe para esperar um pouco. Shai falou, voltando-se para o mestre, que ele deve lidar com ele. Corredor 1 da estação de metrô estendido bem à frente, e foi iluminado por lâmpadas no teto. Como uma voz de alegre surpresa ecoou através dele. Doc ficou parado como se irradiasse alegria em todas as direções. E sorrindo amplamente, segurando as mãos no cinto, fechou os olhos e disse que foi muito bom ter um companheiro tão bom. Depois do qual, parado no mesmo lugar,
Ele continuou a segurar as mãos no cinto, sorrindo, e disse que estava feliz em vê-lo. João, que ficou na frente dele, estava muito insatisfeito e zangado. Sem dizer nada, ele olhou para a frente com grande raiva, e suas sobrancelhas tricotadas juntas, com insatisfação com a situação atual. Depois do qual John, parado no mesmo lugar em sua longa capa preta, disse que ele foi capaz de sobreviver. E Doc ficou ao lado dele e continuou a sorrir amplamente, raciocinando que ele realmente não o chamou de seu companheiro, enquanto todo mundo assistia atrás do que está acontecendo. Após o qual ele se lembrou dos eventos do passado, onde no meio das chamas, John ficou com um olhar ameaçador, esticando sua lâmina na frente dele, apontando para a pílula, que estava muito assustado com isso, e raciocinar que o fato de que ele silenciosamente puxou a espada na direção de Gong Peon fala por si no final para evitar conflitos. Eles foram simplesmente liberados. Doc, abaixando um pouco a cabeça, olhou para o lado com um sorriso presunçoso e ameaçador, dizendo que aparentemente ele esperava que ele morresse em junho. E pé no mesmo lugar, com um olhar claramente insatisfeito, olhou para a frente e disse que seria bom, desde que o Doc raciocinasse que eles certamente não pareciam companheiros. John continuou a ficar em seu lugar, com uma cara insatisfeita, enquanto Doc, virando a cabeça um pouco para o lado, estava muito zangado e esperava, pensando que ele queria bater nele com força na mandíbula. Mas suas características provavelmente já eram muito altas. E tímido, que estava ao lado dele com seu mestre, olhou para a frente com condenação e disse que não deveria olhar para ele. Todas as janelas de notificação do sistema, notificado de que a descrição única do personagem, habilidade foi ativada, e havia muita informação disponível. Então foi convertido em um breve resumo. Juni ficou em seu lugar como se mergulhasse na escuridão, preservado de tudo que acontece ao seu redor, até que a janela do sistema de descrição de caracteres aparecesse bem na frente dele após uma notificação repentina sobre ir para as informações completas do personagem de junho. E Doc raciocinou que ele não tinha pensado sobre isso. Quando ele leu a novela, Doc continuou a ficar de lado, as mãos na cintura, e olhando para o lado com um olhar arrogante. Ele disse que ele era o maldito personagem principal, e parecia-lhe que estava progredindo mais rápido do que no romance, continuando a raciocinar que ele agora podia entender quão excepcional ele é, após o que Juni de repente perguntou se ele queria dizer mais alguma coisa. E Doc, em seu lugar como se estivesse mergulhado na escuridão, abaixou a cabeça um pouco mais e olhou para a frente com um olhar sério, pensando que aparentemente ele estava correndo mais riscos. E mais frequentemente ele estava lutando. Foi apenas a terceira regressão. E ele não entendeu o que estava planejando. John virou a cabeça para o lado
e com óbvia insatisfação no rosto. Disse que perguntou se ele tinha algo a dizer. E Doc, que estava parado ao lado dele, coloque as mãos nos bolsos, e virou a cabeça em sua direção. E com um olhar cheio de desprezo disse que não. Apenas olhe para ele, e ele também o irrita. John continuou a olhar para o lado, com um olhar claramente insatisfeito, cheio de desprezo. E pensei que ele achava que esse cara também era corajoso. Doc, parado na frente dele, zombou dele em seus pensamentos, chamando-o de idiota depois do que... John olhou para frente com um olhar muito ameaçador e expressão furiosa em seu rosto, mostrando sua sede de sangue. Pensando que ele ainda estava irritado com seu comportamento, e ele poderia simplesmente terminar com ele. E Doc imediatamente sorrindo amplamente, disse que era uma piada e ele disse, ele teve que remover aquele olhar zangado, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que o Guanqui, constelação de prisioneiros, ficou desapontado com suas ações. O terminal alimentar estava quebrado e não estava mais funcionando. E todas as suas prateleiras estavam vazias, enquanto escuro, silhuetas de pessoas podiam ser vistas ao lado dele. E naquela época, Vaughn de repente se levantou de seu lugar, segurando a cabeça enquanto os amigos do Doc, com medo e preocupações, eles imediatamente pularam de seus assentos e se aproximou dela Junho, virando ligeiramente para o lado. Assistiu o que estava acontecendo e disse que parecia que ele havia encontrado seus companheiros. E Doc, que estava parado ao lado dele, estava distraído, por isso segurando as mãos no peito. Ambos ficaram em seus lugares. E a janela de notificação do sistema, notificado que o personagem estava insatisfeito com ele. E Doc olhando para ele. Não entendi por que isso aconteceu. John estava olhando para frente com um olhar sério, quando seus olhos de repente brilharam com um brilho estranho. E ele pensou que tinha deixado Ryan com ele. Ele acabou sendo um fraco e foi decepcionante. O sistema notifica a janela asiática, notificado de que ele havia ativado a habilidade do olhar sábio. Enquanto no alto, ele estendeu os braços para os lados em confusão, comunicando-se com os feridos Vaughn. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com um olhar reconhecidamente confuso, e percebi que, sem dúvida, se ele tivesse ido com ele, ele seria mais forte agora e pensou que... Mas ele era apenas um leitor, que teve a sorte de conhecer o futuro. E June, que continuou a ficar ao lado dele, olhou para frente com seu olhar, enquanto seus olhos iluminavam com um brilho brilhante. E, como se afastasse de tudo o que estava acontecendo, ele notou algo bruscamente. Jun olhou para frente com um olhar muito intrigado, continuando a usar sua habilidade, e não entendeu o que era e como aconteceu. E Doc parado ao lado dele, virando a cabeça um pouco para o lado, ficou pasmo com o que viu. Após o qual ele virou bruscamente a cabeça para o lado, olhando para seus companheiros.
E pensou em quem e para quem ele estava olhando. E ele não conseguia entender. Eles estavam parados muito perto. Talvez fosse jovem, ele ganhou. Von ficou em seu lugar ao lado de outros amigos do Doc. E bruscamente virou o olhar para o lado, notando-os enquanto Doc continuou a pensar sobre o que ele queria perguntar. Bem então, ele entenderia que ele estava lendo seus pensamentos. Após o que ela se virou para o lado, segurando as mãos na cintura. Disse que porque eles olharam para eles, e cada um se virou bruscamente em sua direção. E Doc, inclinando-se um pouco para a frente, cerrou a mão em um punho. E pensei que ela era ótima. E Junho ainda estava em seu lugar, com as mãos nos bolsos do casaco. Júnior olhou para a frente com raiva óbvia e intenção assassina, e pensei que ele precisava matar. E Doc ficou muito assustado com isso e o distraiu. June virou bruscamente em sua direção. E Doc ficou bem na frente dele, segurando as mãos na frente dele, com um olhar confuso, dizendo que estava curioso porque ele deixou a pílula viva. E pensei que esse homem era apenas um psicopata. Depois disso, a conversa continuou e ecoou por toda a sala do metrô. E June disse que ele era um profeta e não deve perguntar sobre isso. E o Doc respondeu que profetas realmente não sabem tudo no mundo. E uma pausa estranha surgiu entre eles. Jun abaixou um pouco a cabeça e olhou para frente com um olhar sério, enquanto várias notificações do sistema janelas apareceram bem na frente dele. E Doc, que estava parado na frente dele, estava muito zangado e pensei que ele era muito meticuloso. Enquanto o sistema notifica o Windows, notificado de que o personagem havia ativado o detector de mentiras, habilidade, e confirmou que ele estava dizendo a verdade. Após o qual ele continuou a ficar no mesmo lugar. Disse que sim, talvez sim. E parece. Seu nível de perspectiva para o futuro ainda é muito baixo. E escuro. Segurando as mãos no peito com um olhar insatisfeito. Pensei que ele poderia pensar o que ele quer. Após o que June disse que ele precisa dele vivo. E Doc continuando a olhar para frente com um olhar sério. Disse que isso é provavelmente para os próximos cenários. Ambos continuaram a ficar em seus lugares, mantendo as pernas imóveis. E June disse que sabia que ainda seria necessário. E Doc disse que por que então? Ele precisava de bandidos atrás dele. Após o qual ele acrescentou que era seu estilo se livrar de coisas desnecessárias. E ele não deveria ter deixado tudo seguir seu curso. E June não expressou nenhuma emoção com o rosto. E como se ele tivesse se distanciado de tudo o que estava acontecendo. Estava simplesmente em silêncio, após o qual ele se virou bruscamente para o lado, segurando as mãos nos bolsos. Olhou para a frente com um olhar insatisfeito, pensando que ele tinha pegado ele. E Doc não entendeu o que estava acontecendo. Junho, no mesmo momento, virou bruscamente para o lado e disse que tinha muito o que fazer. E ele não conseguia entender.
E Doc imediatamente, dando um passo em direção a ele e inclinando-se um pouco para frente, disse que tinha que esperar. E ele não podia simplesmente ignorar esta situação. Se ele não vai fazer nada. A maioria das pessoas enxerira John. Virou-se bruscamente para trás e olhou na frente dele com um olhar frio. E olhar indiferente, dizendo que ele não se importava. Ele ficou parado no mesmo lugar, com as mãos nos bolsos. E Doc ficou ao lado dele, com um olhar de compreensão completa. E como se em estupor abaixasse a mão. Após o qual Doc, muito zangado, olhou para frente com um olhar zangado e cerrou a mão em punho com grande força e disse que poderia bater nele uma vez. Junho continuou no mesmo lugar e inclinando levemente a cabeça para a frente, olhando para a frente com um olhar ameaçador. Sua boca ligeiramente aberta disse que ele tinha um intestino fraco. E a janela de notificação do sistema, notificado de que o personagem havia ativado o Self. Habilidade de defesa. Doc continuou a ficar em seu lugar, com uma expressão de raiva em seu rosto, abaixando o punho. E pensei que ele era um bastardo covarde. E John, se virando, disse que eles deveriam ir. Enquanto Jane virava a cabeça levemente para o lado, olhou para ele com uma expressão incompreensível em seu rosto e ficou silenciosamente muito surpreso. June avançou ao longo do corredor do metrô. E seu aluno, voltando segurando uma lâmina na mão, olhou para a frente com uma surpresa e olhar incompreensível. Duas mochilas de cores cinza e azul estavam perto da parede, enquanto a janela de notificação do sistema, notificado que o terceiro cenário começaria em 1 hora. 30 minutos. Doc sentou-se contra a parede com as mãos nos joelhos e olhou para frente com um olhar sério, lendo as informações na notificação do sistema. Janela, enquanto sua grande lâmina preta estava ao lado dele. Doc continuou a olhar para frente com um olhar cheio de seriedade e não expressou nenhuma emoção. E pensei que o cenário duraria 1 semana. E June provavelmente tinha algo em mente e aproveitaria esse tempo. E a janela de notificação do sistema anunciou que a constelação do General Careca, com raiva por causa do sofrimento das pessoas e anseia por rebelião popular. Doc continuou a sentar em seu lugar, olhando para a janela de notificação do sistema. E pensei que era verdade, que tudo não poderia ser deixado assim. Apenas enquanto seus aliados, do lado dele, estavam se comunicando, cuidando de seus negócios. E a janela de notificação do sistema notificou que a constelação do prisioneiro do Hupquania. Pergunta o que ele está pensando. Levantou a mão ligeiramente para cima, pressionando a janela de notificação do sistema, que apareceu bem na frente dele. An olhou para a frente com um olhar insatisfeito, dizendo que Jun era uma pessoa muito má. E o sistema notificou que o prisioneiro Guan Hup Constelação estava satisfeita
e patrocinou a quantidade de 100 moedas. Von se aproximou dele e inclinou-se um pouco para a frente, segurando as mãos atrás das costas. Disse que aparentemente ele estava com medo quando falou com aquele cara estranho. E Doc sentou-se em seu lugar abaixo e virando a cabeça um pouco na direção dela. Com um mal-entendido, seu rosto ficou muito surpreso com isso. Ela continuou a ficar sobre ele com um sorriso malicioso. E ele virando na outra direção. Riu sem jeito e disse que agora era mais importante entender o que fazer com Gong Pildu e razão pela qual ele mudou a conversa. Não porque ele estava com medo, mas Pílula e sua gangue são um problema muito maior do que Junho. Sam se inclinou um pouco para Geon. E eles não se comunicaram. Enquanto um disse que ouviu que eles haviam apreendido locais públicos e estavam exigindo aluguel. E de onde vieram essas aberrações? E Doc continuou a raciocinar que ele precisava de pílula para completar com sucesso o cenário. Mas ele pode não querer ajudar. Imediatamente após este Von, virando bruscamente para o lado, com uma expressão ameaçadora em seu rosto, segurando uma lâmina, feito do osso de um monstro em sua mão, disse que ela iria e chutaria a bunda. E Doca, que continuou a sentar no mesmo lugar atrás dela, virou a cabeça para o lado e com uma expressão calma no rosto. Ele disse que isso não funcionaria, e pensei que ele deveria dar a eles uma arma melhor. Depois do qual ela se virou bruscamente e com a satisfação em seu rosto. Sua boca bem aberta disse que se eles se unissem, eles poderiam ganhar como uma estação de ambão. Enquanto partículas incompreensíveis de quadrados vermelhos apareceu bem na frente dela. Doc sentou em seu lugar e observou como logo acima de Von, que estava muito assustado com o que estava acontecendo. Uma projeção de escalas de um grande número de vermelhos. Pequenas partículas apareceram como se do nada. A janela de notificação do sistema. Notificado de que ela havia ativado o tempo da justiça. Skelvon ficou no mesmo lugar, dentro da compreensão em seu olhar. Enquanto enorme, escamas vermelhas com duas bolas apareceram logo acima dela. E a janela de notificação do sistema notificou que as constelações de bem absoluto ficaram em silêncio. No mesmo momento, ela se virou bruscamente e, continuando a segurar sua lâmina, feito de ossos de monstro em sua mão, ficou muito surpreso e disse que quebrou. Por algum motivo não saiu. E a projeção da balança desapareceu bem diante de seus olhos, enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a habilidade foi desativada. E Doc sentado em seu lugar raciocinou que o tempo da justiça é uma habilidade única do juiz punidor. E tem tanto poder que é até invejável. Depois do qual ele, continuando a raciocinar depois de tudo que ele tinha visto, pensei que havia uma limitação. E só poderia ser usado contra vilões. Servo continuou a ficar em seu lugar, segurando uma lâmina em uma mão
E não entendi por que não foi ativado. E esses caras eram definitivamente vilões. Enquanto várias partículas de vermelho pairavam sobre ela. E Doc se levantando de